Olá, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez na 8ª live de 2021 do canal Hipoconecta aqui do Hospital Hipo. E hoje a gente vai falar sobre desvio do septo nasal. Meu nome é Dr. Rodrigo Silveira de Miranda, trabalho aqui no Hospital Hipo e nas unidades Hipo de Santa Felicidade e Champanhar Ecoville. Eu sou o Dr. Felipe Steiner, sou otorrino, sou do grupo Hipocino, especializado nessas doenças funcionais do nariz. Também trabalho junto com o Rodrigo na unidade de Santa Felicidade, do Champanhar e também aqui no hospital. Então, acho que, Rodrigo, antes de a gente começar, enquanto as pessoas estão entrando e vão mandando as perguntas, a gente vai falar sobre o desvio de septo, né? Então, acho que é importante a gente falar para as pessoas o que é o septo, que muitas vezes tem essa dúvida, né? Nossa, tanta gente chega no consultório com essa dúvida. Doutor, eu tenho desvio de septo, eu tenho desvio séptico, meu nariz é desviado. O que é o septo? Eu não respiro bem, é o meu septo, mas as pessoas não sabem o que é o septo. Então conta pra gente, Felipe. Então tá bom. Basicamente, o septo, ele é o muro que divide o nariz, do lado direito e do lado esquerdo. Ele é composto por cartilagem, por osso e por mucosa. O ideal é que esse muro ficasse exatamente no centro, dividindo o nariz em duas partes iguais, que é raro de acontecer. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas tem um septo um pouco desviado, o que não quer dizer que vai causar sintomas. A analogia que eu gosto de fazer é que o nosso nariz é como se fosse o telhado de uma casa. E o septo é a coluna central que sustenta esse telhado. Perdão pela máscara, era só para demonstrar. A partir do momento que a coluna é mais alta do que a altura do telhado dessa casa, o que ela faz? Ela entorta. E isso constitui o desvio de septo. Tá certo. Algumas vezes o septo é tão desviado que ele pode até fazer o nariz ficar torto. Né? Mas muitas vezes o desvio de septo não traz um prejuízo estético. Né? Geralmente o desvio de septo ele só é observado da parte funcional, não da parte estética. Em alguns casos a gente consegue perceber por fora até no paciente. Exatamente. Rodrigo, os sintomas do desvio de septo, né, que tem muitos. Qual que é o sintoma mais comum? Obstrução nasal. Exatamente. Né, então, o paciente refere para a gente que tem uma dificuldade para respirar, seja apenas de um lado ou até dos dois lados, tá? Seja em repouso ou também, o que é muito comum, eu tenho muito paciente que fala, doutor, estou fazendo atividade física e aí que eu sinto mais dificuldade. Pode ser um desvio de septo causando essa dificuldade. Só que é importante o paciente saber que desvio de septo não é a única entidade que causa obstrução nasal. Temos várias outras doenças obstrutivas e congestivas nasais que podem levar a essa obstrução. Por isso é super importante essa avaliação do nariz, do septo nasal, das mucosas, das estruturas, para que a gente possa identificar da onde vem a queixa do paciente e aí sim chegar a um tratamento que possa levar a uma melhora. Sim, claro. E além da obstrução nasal, que é o principal sintoma do desvio de septo, a gente também tem outros sintomas, que é uma diminuição da qualidade de vida, uma alteração do sono, causando ronco ou não. O paciente respira mais pela boca, então causa uma secura na boca, principalmente à noite. Muda o fluxo de ar dentro do nariz, causa um ressecamento da mucosa de dentro do nariz, também pode aumentar o sangramento nasal, que a gente chama de epistaxe. Você falou bem de doenças outras que podem causar obstrução nasal. E muitas vezes as doenças estão associadas. Eu falo para os pacientes, eu uso a minha analogia daí, que é o bloquinho de montar. Você tem o septo e você tem uma rinite, por exemplo. Você está se somando e os sintomas vão ficando piores. Excelente. Né? Bom, você começou a comentar, como que eu diagnostico um desvio de septo? Precisa fazer algum exame? Qual especialidade tem que ir? Então, chegou o paciente no consultório do otorrinolaringologista, que é a especialidade que consegue ver melhor essas questões. O paciente chegou com queixa de obstrução nasal, congestão nasal e outros sintomas associados. O que a gente faz? Primeiro a gente faz uma inspeção do nariz, que a gente chama de rinoscopia anterior, visualização direta. A gente coloca um fotóforo, que é uma lanterninha na cabeça, e um espéculo nasal e olha se o paciente tem a mucosa do nariz saudável, para você descartar qualquer possibilidade de rinite ou alguma rinopatia. Depois dessa inspeção da mucosa, a gente visualiza os cornetos inferiores nessa inspeção inicial, que quando a pessoa tem
alguma rinite ou coisa do gênero, eles ficam inchados e causam essa obstrução também. E depois também ver o septo, que é aquela estrutura que a gente tinha falado, se ela está reta ou torta anteriormente. Só que o nariz, ele é uma estrutura muito mais profunda e precisa ser avaliado de um jeito mais específico. Aí a gente lança a mão da nasofibroscopia, que é um exame feito no consultório, em que a gente coloca aquela famosa câmerazinha dentro do nariz e visualiza as estruturas de uma maneira mais apurada. Acho que outro exame importante na avaliação, que daí é solicitado e feito depois da consulta, é a tomografia da face, que avalia não só o septo, mas todas as estruturas do nariz e do lado do nariz. Mas ela não substitui a avaliação direta. É importante dizer que a tomografia, embora seja importante, não substitui a avaliação direta das estruturas nasais. E abrir um parênteses aqui, você explicou muito bem da avaliação com o otorrino, e você falou dos cornetos nasais. Eu também gosto de explicar para os pacientes o que são os cornetos nasais. Bom, basicamente, o septo fica no meio do nariz, os cornetos ficam na parede lateral. A gente tem, normalmente, 3 cornetos em cada lado, o inferior, o médio e o superior. E, voltamos para a analogia, Rodrigo. Eu gosto de falar que os cornetos são como se fossem aerofólios dentro do nariz. Pensa num carro de Fórmula 1. Né? O nariz é um túnel de vento, é uma passagem do ar que a gente puxa e vai para o pulmão. E o corneto tem uma função aerodinâmica. Se o corneto está aumentado, seja por uma alteração do osso do corneto ou pela rinite, você colocou um aerofólio maior do que estava no projeto do carro de Fórmula 1, ele não vai correr tão rápido. O nariz não vai funcionar tão bem. Então, isso tudo, nos bloquinhos, vai piorando a respiração do paciente. Por isso que essa avaliação é tão importante. A gente precisa descobrir se a sua alteração ela é estrutural ou mucosa. A alteração estrutural, voltando às analogias, a alteração estrutural a gente corrige com cirurgia. Afinal, não tem remédio que derreta osso ou cartilagem. Não. A alteração mucosa, doença, a gente corrige com tratamento clínico, reavaliação e, eventualmente, uma complementação cirúrgica. Exatamente. Hoje é a live das analogias, né, Rodrigo? Nossa Senhora. Então, causas do desvio de septo. Basicamente, pode ser traumática, né? Levou uma pancada, uma cotovelada, um acidente de carro, de moto. Ou até mesmo quando você é pequeno, ou um vício de puxar o nariz para o lado, traumas mínimos e contínuos durante o teu desenvolvimento, durante a infância, também podem levar. E tem a causa que a gente chama de constitucional. São pequenas alterações que mudam já a base ali do crescimento do septo, e à medida que o nariz vai se desenvolvendo, vai crescendo, ele vai crescendo torto, e isso pode intensificando o desvio do septo nasal. Está na tua genética. Se você nasceu para ter o nariz torto, ele vai crescer torto. Então, uma pergunta que eu recebo muito no consultório é, você já abordou esse assunto agora há pouco, doutor, desvio de septo tem cura? Bom, você mesmo disse, né? Então, o muro está fora do lugar, não existe remédio que vai botar o muro no lugar. O que a gente pode fazer é tratar sintomas associados da parede lateral, da mucosa, e melhorar a permeabilidade nasal, a passagem de ar. Quando não consegue ficar 100%, a gente tem que indicar a cirurgia. Indicação da cirurgia do desvio de septo. Tem uma idade? A gente, via de regra, gosta de esperar o paciente entrar na adolescência. Porque durante a infância, pré-adolescência, começo da adolescência, o nariz ele ainda está em formação. Sim. Até que para crianças, a gente indica a cirurgia, porém em casos extremamente limitados. É aquela criança que chega no consultório e não consegue nem respirar. E mesmo assim a gente avisa a mãe, olha, nós precisamos fazer uma correção do septo do seu filho, mas a princípio, pelo nariz dele ainda estar em desenvolvimento, faremos um procedimento conservador e provavelmente ele vai precisar de uma complementação na entrada da adolescência. Exatamente. A partir de com quantos anos que você faz para meninos e meninas assim com indicação irrestrita? Quando tem a partir desvio? dos 16 anos eu já faço com uma certa tranquilidade. 15, 16 anos a pessoa já tem a constituição do seu nariz definida. Então você pode fazer a abordagem cirúrgica, digamos, definitiva. Exatamente. A cirurgia do septo é uma cirurgia simples.
tá? Ela pode ser feita tanto com anestesia geral ou, como é feito aqui no hospital, anestesia local, anestesia só o nariz e uma sedação na veia para não ficar completamente acordado quando a gente está mexendo no nariz. A cirurgia é feita toda por dentro do nariz, não fica nenhuma cicatriz por fora. Importante a gente diferenciar a septoplastia, que é a cirurgia do septo, da rinoplastia. A cirurgia do septo não vai mexer no nariz por fora, na parte estética. Por isso, o nariz não fica roxo também. Né? O paciente vai para casa no mesmo dia, não precisa ficar aqui no hospital, a não ser que por uma decisão do médico, por qualquer motivo, seja algum problema do paciente, alguma coisa que ocorreu durante a cirurgia, o paciente fica no hospital para observação. E, normalmente, ultimamente, o uso de tampão nasal, que é aquela gaze que colocavam no nariz antigamente, que eu lembro quando meu pai fez essa cirurgia do septo, eu era criança, eu lembro de ter ido visitar ele no hospital e ele estava com um monte de gaze no nariz, coisa horrível. Graças a Deus, hoje em dia, é muito raro a gente fazer, fica bem mais tranquilo pós-operatório. Voltando um pouquinho naquele assunto da estética que você falou, aquelas pessoas que têm um desvio de septo chamado caudal, que é aquele desvio de septo que aparece aqui na pontinha do nariz, esse sim a gente consegue corrigir do ponto de vista estético. E, eventualmente, aquele paciente que tem um desvio de septo muito acentuado, que chega a puxar o nariz para o lado, fazer uma laterorrenia, eventualmente ele pode dar uma retificada no nariz, mas isso jamais pode representar uma promessa para o paciente. E ele não é o objetivo principal da cirurgia, que é melhorar a respiração e a qualidade de vida do paciente. E sabe o que eu lembrei agora? Expectativa do paciente. Muito paciente chega no consultório com uma expectativa. Eu me lembro que uma vez eu recebi um paciente, ele era lateral direito de um time de várzea de futebol. Lateral direito é aquele cara que mais corre do time, né? E ele queria fazer a cirurgia do nariz para correr mais. Para melhorar o desempenho. Você tem que colocar a cabeça do paciente no lugar, que a cirurgia de septo é para aumentar a área de passagem de oxigênio pelo nariz. Os outros elementos, todos vêm ou com treino ou com tratamento complementar. Então, cirurgia de septo aumenta a área. Não cura rinite, embora aumente a área de absorção do tratamento de spray nasal, fazendo com que ele tenha uma efetividade maior, pode vir a diminuir as crises de rinite por causa do índice de circulação de ar no nariz, que melhora, mas só que você nunca pode prometer, estou fazendo a cirurgia da rinite, estou fazendo a cirurgia para você ter mais fôlego. É a cirurgia para aumento da área do nariz e o resto a gente complementa conforme o caso. Se melhorasse o desempenho esportivo, eu operava o pessoal do coxa de graça para ver se eles melhoravam um pouco, né? Isso aí não tem jeito. E, feita a cirurgia, os cuidados pós-operatórios são tão importantes quanto uma cirurgia bem feita. Né? Apesar de ser uma cirurgia simples, eu gosto de dizer que a septoplastia é uma cirurgia mentirosa. Porque como o paciente ele faz a cirurgia, aqui no Hospital Hipo, que a gente faz com procedimento de anestesia local e sedação, o paciente costuma ir para casa em até 4 horas depois da cirurgia e vai para casa se sentindo bem. Essa cirurgia ela é mentirosa porque o paciente ele se sente capaz de fazer tudo. E você tem que forçar a barra, você tem que repousar, você tem que fazer 2 dias de repouso. Você passa 2 dias de repouso absoluto? Eu passo 2 dias, o dia da cirurgia e o dia seguinte de repouso absoluto. E depois mais uma semana de repouso relativo. Isso. Então você, a partir do 3º ou 4º dia, pode retomar suas atividades diárias. Exercício físico eu passo 15 dias. Eu passo 3 semanas. 3 semanas? Isso normalmente eu faço a cirurgia do septo junto com algum outro procedimento, algum outro problema relacionado, né? Então eu peço 3 semanas para ficar mais tranquilo. Varia de caso a caso, mas via de regra não é uma cirurgia que traz grandes complicações. É importante fazer bastante lavagem nasal, porque forma crosta lá dentro do nariz, essas crostas podem incomodar, podem causar dores de cabeça, às vezes a crosta fica presa lá no fundo e não sai, daí causa dor por até 30, 40 dias depois da cirurgia. Então, uma boa lavagem nasal limpa bem isso e daí diminui essa ocorrência. Tudo isso entra dentro de uma rotina pré e pós-operatória já bem estabelecida, em que o paciente é só seguir os comandos dados que não tem erro, não tem grandes problemas, e ele vai seguindo e o caminho é totalmente
Vai numa boa. Isso aí. Bom, eu acho que a gente falou dos principais pontos do desvio de septo. Acho que agora está na hora de a gente abrir para as perguntas aí do pessoal que está acompanhando a live. Já recebemos algumas perguntas ao longo aí do que a gente foi falando. Então, aqui a primeira pergunta, que outros problemas podem bloquear o nariz, acho que a gente comentou, né, sobre isso. Lembrar que, além da rinite, problemas do corneto, a gente também tem a sinusite aguda e sinusite crônica. E em alguns... é um assunto controverso, mas eu recebi uma pergunta de uma paciente esses dias, que se um desvio de septo pode causar sinusite por obstruir o ósseo de drenagem do seio. Então, assim como os cornetos, todos os seios da face eles têm ósseo de drenagem que ficam mais na parede lateral do nariz. Um desvio de septo em algum ponto mais sensível, mais próximo do ósseo de drenagem, e um desvio de septo grande, né, pode sim dificultar a drenagem do seio da face e favorecer o aparecimento de sinusite, mas normalmente o desvio de septo sozinho é mais difícil causar. Normalmente tem que estar relacionado a algum outro problema anatômico ou inflamatório que vai causar a sinusite. Eu queria retomar um pouquinho a primeira pergunta, por favor, porque embora a gente já tenha explicado no começo, é legal a gente pontuar cada dúvida dos pacientes para que a gente consiga fazer com que cada um tenha a sua dúvida esclarecida. Como você bem disse, quais outros problemas podem bloquear o nariz? Rinites, estruturas da parede lateral, que são os nossos cornetos hipertrofiados, sinusites, criança com obstrução nasal, o que pode ser? Pode ser uma atresia de Coana, que é o nariz em fundo falso, né? Pode ser também fibrose cística, que é um problema mais grave. Hipertrofia da adenoide. Hipertrofia da adenoide, que daí esse é o mais comum. Ia chegar lá, Rodrigo? Tá bom. Que é o mais comum, a hipertrofia da adenoide, e associada com a hipertrofia das amígdalas também, que quando a criança deita, as amígdalas caem e obstruem a respiração pelo nariz também. E você esqueceu de um detalhe. Aquela miçanguinha que coloca dentro do nariz. Ah, sim, o corpo estranho. Volta e meia chega uma mãe falando que o filho não está respirando direito pelo nariz e você tira. Eu acho que o mais engraçado que eu já tirei foi um sapato de Barbie. Eu já tirei 8 sementes de melancia, uma atrás da outra. Tem cada coisa nesse consultório, né? Objetivamente, o que é o desvio de septo? É aquilo que a gente falou, que é aquela coluna de mucosa, cartilagem e osso que fica na parte do meio do nariz e que sustenta o telhado da casa, que é nossos ossos da pirâmide nasal. Eu recebi aqui uma pergunta interessante, Rodrigo. Existe algo que pode fazer para evitar um desvio de septo? Bom, gente, desvio de septo não é uma doença como o Covid, que você usa máscara, álcool gel, distanciamento social e você diminui a chance de você ter. Como a gente disse, a causa pode ser traumática ou constitucional, que o teu nariz vai crescer torto. Aí não tem o que fazer. A traumática, usar capacete para andar de moto, né, mas acidentes acontecem. Então, não tem uma coisa que você possa fazer para evitar ter o desvio de septo. Ou você tem o desvio, ou você não tem o desvio. Melhor falando, ou você tem um desvio obstrutivo, ou o seu desvio não é obstrutivo. Porque, via de regra, nada na gente é simétrico. O braço não é do mesmo tamanho do outro, o pé não é do mesmo tamanho do outro. Um lado do rosto não é igual ao do outro. Exatamente. Então, a gente tem que avaliar se o teu septo nasal, que via de regra vai ser um pouco tortinho, é obstrutivo ou não. E isso é que vai dar a nossa conduta. Sim. Quais são os sintomas de quem provavelmente tenha desvio de septo? Então, o principal sintoma é a obstrução nasal. Assim, também pode ter dores de cabeça, nariz ressecado, boca seca, sangramento nasal. Ronco. Que pode ou não ser associado à apneia. Pode ser aquele ronco do barulho ou aquele ronco que faz mal, que é outra avaliação que a gente faz no consultório do otorrino. E lembrando, acho que não sei se já teve, mas ou vai ter uma live sobre o ronco, também o desvio de septo não é o único fator causal do ronco, que é multifatorial. Então, não é também que uma cirurgia, é aquela questão da expectativa. Uma cirurgia do desvio de septo vai resolver 100% do problema do ronco. Olha essa pergunta aqui. Tenho desvio de septo e rinite. Sempre sinto uma pressão no nariz, obstrução. A cirurgia é a única solução? Vai lá, Felipe. Não.
a cirurgia é uma das soluções e tem que ser avaliada junto com o seu médico se ela pode ser feita. Em primeiro lugar, você tem que tratar a rinite. Como o Rodrigo bem disse, a rinite, uma doença da mucosa nasal, é um tratamento clínico. Você trata com sprays nasais, com medicações antialérgicas, às vezes até a vacina, a imunoterapia. E o desvio de septo você tem que avaliar o grau do desvio, a localização do desvio e se tem a indicação, sim, de fazer a cirurgia. Às vezes você tem que tratar as duas coisas simultaneamente para resolver o problema. É aí que entra a importância da avaliação com o otorrino, para que seus problemas sejam tratados como um conjunto e não como entidades isoladas. A próxima pergunta tem a Carla mandou: a rinite pode levar a uma sinusite? Felipe? Bom, pode. Não, a rinite faz uma inflamação da mucosa nasal. Ela pode, não que uma coisa seja consequência da outra, ela pode facilitar o paciente ter alguma sinusite. Tá? Imagine, Carla, que os seus seios da face, que são as estruturas acometidas pela sinusite, eles são ossos ocos, cheios de ar, e que eles têm na parede lateral do nariz estruturas, ósteos ou ralos, que são de drenagem, de passagem de ar e de líquidos que vão da pirâmide do nariz para o seio da face. Se o teu septo no meio do nariz ele é desviado e tampa um desses buraquinhos, ósteos de drenagem, ele vai fazer uma congestão no teu seio da face, levando a uma sinusite. Então, sim, muitos desvios de septo podem levar a sinusites. É rinite a pergunta. Levar a rinite não, porque rinite é um sintoma... Uma pergunta importante, Rodrigo. A cirurgia do desvio de septo pode ter complicações? Uma paciente me perguntou isso ontem no consultório. Toda cirurgia, por menor que seja, ela é passível de complicações. Por isso que toda cirurgia tem que ser bem indicada, feita por profissional habilitado e capacitado e que possa garantir a assistência ao paciente no caso de qualquer complicação. Um grande mestre meu, Dr. João Manilha, falava que você só é capaz de fazer uma cirurgia quando você é capaz de resolver as complicações que ela pode gerar. Então, embora seja uma cirurgia tranquila, a gente tem que estar pronto para qualquer problema. Tá certo. Outra pergunta. Desvio de septo, se não tratado, pode dar fortes dores de cabeça? Existe uma entidade chamada de cefaleia rinogênica. Ela carece ainda um pouco de evidência. Então, ela tem que ser um diagnóstico, digamos, de exclusão. Isso mesmo. Ou seja, você tem que tirar as outras hipóteses de dor de cabeça, às vezes com consulta conjunta com um neurologista. Mas essa cefaleia rinogênica, essa dor de cabeça com origem no nariz, geralmente ela se dá quando o desvio de septo encosta com o corneto nasal. E essa área aí faz uma reação que leva a dor de cabeça. Você precisa ter uma boa relação com o paciente, explicar bem para ele, e falar assim, a última coisa que a gente pode tentar para resolver essa dor de cabeça é a cirurgia e deixar bem claro que é uma tentativa. É aquilo de readequar a expectativa do paciente. Ai, doutor, eu vim fazer a cirurgia para correr mais, eu vim fazer a cirurgia para dor de cabeça. Não, você veio fazer a cirurgia para aumentar a área de passagem do nariz. Exatamente. Fiz cirurgia de desvio septo há 1 mês. Tenho muitas dores de cabeça, não consigo ficar sem analgésico. É normal? Procure o médico otorrinolaringologista que fez a sua cirurgia e relate esse fato. Ele precisa fazer uma investigação e ver se está dentro da normalidade ou não, de acordo com a cirurgia que você fez. Precisa fazer um exame do nariz, talvez até passar aquela câmera, a nasofibroscopia, né, para ver se pode ter aquilo que eu comentei de crosta lá dentro, fazendo alguma pressão, alguma cicatriz, alguma sinéquia fora do lugar. Mas um mês depois, embora possa ocorrer, dependendo do grau da cirurgia, de uma cirurgia menor ou outra, tem que relatar ao médico, não é um sintoma comum, digamos. É uma cirurgia de resolutibilidade rápida. Mais uma pergunta, além da limpeza nasal, tem mais alguma coisa que ajude no alívio dos sintomas de obstrução? Sim. Né? A limpeza nasal ela é importante e eu falo para os meus pacientes que lavar o nariz é igual lavar as mãos. Você chegou de em casa na rua, ainda mais que a gente que mora em cidade, esse ar poluído da cidade, tem que chegar em casa e lavar o nariz mesmo. Leva na bolsa
Deixa do lado da escova de dente, incorpora os seus hábitos diários de higiene. Isso, mas você tem medicações que podem ser aplicadas no nariz para melhorar uma inflamação de uma mucosa, um inchaço de um coroneto, mas isso tem que ser indicado pelo seu médico assistente, pelo otorrino. Então passe com o otorrino, converse com ele para saber o que você precisa fazer. Esse negócio está muito em voga agora com a pandemia, a saturação de oxigênio. O pessoal está usando o oxímetro para medir saturação. O que perguntaram de saturação de já sabe oxigênio? que tem que ficar acima de 95. Eles querem saber se o desvio de septo pode causar uma queda na saturação de oxigênio. São, embora relacionados e tenham a ver com a respiração, são questões diferentes. Vamos levar em consideração que o desvio de septo é uma coisa que vai se formando. Se for traumático, claro que é forma da hora, mas se for constitucional, que é a maioria dos casos, ele vai se formando ao longo do tempo. Então você passou a sua vida inteira com esse desvio, não vai causar uma queda na sua saturação, porque o teu corpo já está acostumado com isso. Causa um desconforto para respirar, mas não vai causar esse grau, esse nível de estresse no pulmão. Mais uma pergunta: quem tem desvio de septo pode usar o aparelho, o CPAP, indicado para a apneia do sono? Rodrigo? Sim, pode. Nós temos vários modelos de CPAP, alguns adaptados para nariz e outros adaptados para a boca, outros até em conjunto. Porém, eu gosto de dizer que a partir do momento que você tem a indicação para um CPAP por ronco, quanto mais liberada tiver a tua via aérea, ou seja, quanto mais reto tiver o teu septo, e quanto mais aberta tiver a tua estrutura da garganta, desde que você seja um paciente elegível para uma cirurgia dessas, quanto maior a área que você tem para que possa fluir esse novo ar do CPAP, melhor. Eu tenho muitos pacientes que usam CPAP e alguns deles tinham desvio de septo. Eu gosto de operar. Eu gosto de operar porque eu falo para eles que é mais fácil a adaptação ao CPAP, que os primeiros meses são difíceis e depois que se adapta, o paciente não consegue ficar mais sem o CPAP e realmente é um tratamento espetacular para a apneia do sono. Mas eu acho que vale a pena, se você tem algum desvio, fazer a cirurgia, que é uma cirurgia simples, com baixos riscos e que vai ajudar bastante na qualidade do teu sono. Bom, gente, estamos com pouco tempo, vamos para a última pergunta. O desvio de septo pode causar dores de cabeça, na testa, dentes, sensação de peso na face? A paciente já disse que já fez uma tomografia, que não deu sinusite, somente o desvio de septo. Eu acho que isso você comentou. A gente entra naquela seara da cefaleia rinogênica. Isso. Né? A gente pode ter todos esses sintomas relatados na pergunta, porém a gente tem que descartar as outras possibilidades de dor de cabeça junto ao neurologista. Ele falando que essas outras possibilidades não foram diagnosticadas, a gente parte para uma septoplastia. Descartar uma rinite também, isso, né? A gente parte para uma septoplastia como uma cirurgia de, como me fugiu a palavra, de exclusão. É um diagnóstico de exclusão. Isso. E uma cirurgia que vai ser uma tentativa, né? Exatamente. Embora a gente ache que vai melhorar, nunca deve ser uma promessa para o paciente. É isso aí, gente. Lembrando que essa live completa vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, o canal do Hipoconecta. Então, se inscrevam, ativem notificações, deem o like. Como é que falam? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e curta o nosso vídeo. Isso aí. E marquem os seus amigos. Se ficou alguma dúvida, por favor, gente, envie nos comentários do post oficial no Instagram. Vai ser um prazer responder. Hospital Hipo. Siga as nossas redes sociais, @hipo_hospital. E fique atento nas próximas lives. A gente tenta fazer lives todas as quintas-feiras. A gente sempre fica atento com a bandeira, né? Estamos no meio da pandemia. Eu gostaria só de fazer um adendo aqui. Então, se você tem obstrução nasal, se você tem questões relativas ao septo, se você quer passar por uma avaliação para ver se esse é o problema que te leva a fazer essa obstrução nasal, você venha para uma consulta presencial aqui no Hospital Hipo. Com licença, desculpa mais uma vez que a máscara está caindo. Mas você venha para uma consulta presencial aqui no Hospital Hipo, você liga 3314-1500 ou acessa no website o nosso Hipoconecta para marcar sua consulta presencial, tá? Onde a gente vai poder fazer todas as avaliações que a gente falou,
Ah, mas tem a questão do coronavírus, estamos em pandemia. Aí que o hipo entra com um diferencial. Nós estamos com entradas separadas em uma triagem bem rigorosa dos pacientes para que a gente não misture potencial suspeito com o paciente que vem para uma avaliação dessa, para vir para a consulta rotineira do otorrino. Então a gente está primando pela segurança dos pacientes e dos nossos colaboradores, né? De todos nós. Isso já está acontecendo desde o ano passado. A gente está aprendendo junto com o vírus e vamos sempre nos adaptando a essa realidade nova, né? Sem falar nisso, o hipo conta com mais de 40 unidades espalhadas por Curitiba e região metropolitana para tentar evitar a concentração do atendimento todo aqui no hospital, evitar aglomerações. Então você pode entrar no site do hospital e procurar a unidade que esteja mais próxima. Por exemplo, se você mora em Santa Felicidade, você entra no site do hospital ou liga no nosso teleatendimento e fala que mora na região de Santa Felicidade. Você pode se direcionar para a nossa unidade de Santa Felicidade e lá ser atendido. A mesma coisa no Champanhar, no Ecoville. Em Pinhais. São José dos Pinhais tem também. São mais de 40 unidades espalhadas por toda a Curitiba, região metropolitana e até em Santa Catarina. Isso mesmo. Lembrando também que o hospital funciona com um atendimento 24 horas, 7 dias da semana, não tem feriado, não tem Natal, não tem Carnaval, aqui está sempre aberto. E doutor Felipe, me conte Diga. uma coisa. Se mesmo com todo esse processo de triagem rigorosa, entrada de pacientes separados, suspeitos e não suspeitos, anexos, tudo. Anexos para poder diluir essa concentração de pacientes. Se todo esse cuidado não for suficiente e você ainda tiver receio de vir presencialmente para o hospital ou até morar em outra cidade, outro país, o que você faz? O Hospital Hipo foi um dos pioneiros na teleconsulta. Desde o ano passado a gente tem o Hipo Conecta, você pode fazer sua teleconsulta com o médico de sua escolha. É só acessar o nosso site, vai ter lá todos os links. É super prático. É verdade. E é uma nova tecnologia, o Hipo está sempre na vanguarda, né? Também outra novidade do hospital é que nós temos agora o Hipo Oftalmologia, tá? Então tem novas especialidades. Agora o hospital Hipo é hipotorrinolaringologia ou oftalmologia? Isso mesmo. Temos até um novo nome para mostrar a importância que esse novo serviço tem dentro do nosso hospital. Uhum. E também com esse intuito de ampliar e atender mais lugares, nós temos um novo atendimento que fica na Roberto Barroso, na unidade da Barroso. Gente... Eu queria agradecer a atenção de todos vocês. A gente fica à disposição não só para consultas, para que nos procurem e também para responder as suas dúvidas, que as meninas da comunicação, a quem eu agradeço muito por toda essa atenção e todo esse desenvolvimento das nossas lives, possam nos repassar. Então a gente fica à disposição de vocês e não só a gente, como todo o corpo clínico do Hospital Hipo que está pronto para atender. Agradecer o convite por participar dessa live, por falar um pouco do desvio do septo, que é uma coisa que interessa bastante a gente. E agradecer a quem perdeu o tempo ouvindo a gente. Não foi uma perda de tempo, mas quem ficou aqui ouvindo a gente mandou as perguntas. A gente faz isso para vocês e é muito legal a participação de vocês. Muito então, legal. A partir de agora, se vocês têm dúvidas, esclareçam. Estamos à disposição. Assinem o nosso canal, vejam as outras lives, vejam os outros vídeos, curtam os nossos vídeos, ativem o sininho de notificação e a gente vai estar sempre à disposição. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.